estatizado, né? Mas esse tipo de projeto, por exemplo, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, passando por Campinas, ligando os dois principais aeroportos do país, ou dois dos mais importantes aeroportos, ao longo do tempo, ele não vai se pagando? Digamos, mesmo que não se pague nos primeiros 30 anos, 40 anos, daqui a 50 anos, não terá sido um bom negócio? Em nenhum lugar do mundo, trem-bala se paga sozinho. Tem forte envolvimento financeiro do governo e por muitos anos. Vou te dar exemplos da história internacional. Já falei do caso da Itália, em que ele era privado e foi estatizado. No Japão foi ao contrário. Ele era uma estatal. No Japão, um caso clássico de sucesso de trem-bala, o que aconteceu lá foi o seguinte: era uma empresa estatal que, por conta dos investimentos do trem-bala, em 1977 quebrou, foi à falência. O governo assumiu o custo dessa falência, privatizou as linhas, mas privatizou da seguinte forma: os agentes privados pagam apenas o custo de operação. Todo o custo de investimento de construção da linha cai nas costas do governo. Na França é altamente subsidiado pelo governo. Na Espanha foi construído com capital público. E é muito interessante falar do caso dos Estados Unidos, que é sempre emblemático para o Brasil. Nos Estados Unidos eles estão estudando. O presidente Obama está com um grande projeto de fazer trem-bala por todo o país. Só que a grande diferença, e as críticas que são feitas ao trem-bala lá, são muito parecidas com as que são feitas aqui. Não vai dar rentabilidade, vai ser um sorvedouro de dinheiro público, né? Agora, a grande diferença do debate nos Estados Unidos e aqui é o seguinte: lá, todo o recurso passa pelo orçamento. Aqui vai via BNDES, vai via empresas estatais, vai via crédito subsidiado e não passa no orçamento, não tem transparência. E segundo, há um forte debate público. Tanto na Flórida quanto na Califórnia, os eleitores foram chamados a votar em plebiscito, se queriam ou não o trem-bala, né? E o debate público amadurece o projeto. Aqui nós estamos tendo uma situação de um projeto frágil, não submetido ao debate, e que está sendo tocado para frente e já tem uma licitação marcada, né? É preciso que a sociedade converse, analise custos e benefícios, para saber se nós queremos realmente esse projeto. Você considera que, do ponto de vista dos interesses estratégicos do país, seria muito melhor alocar esses recursos até no plano ferroviário nacional, suprindo outros gargalos em outras regiões, do que concentrar isso nesse projeto Rio-São Paulo? Não tem a menor dúvida, por vários motivos. Primeiro, quais são os dois maiores problemas econômicos do Brasil hoje? A valorização do dólar, e aí a gente perde competitividade nas exportações, e a necessidade de controlar gasto público. Se você tem necessidade de controlar gasto público e lança um projeto de 50 bilhões, o seu projeto de política econômica tem algum problema, tá certo? Você está fazendo agora um projeto de ajuste fiscal para cortar 50 bilhões no custeio da máquina e vai ao mesmo tempo lançar um projeto de investimento bilionário. Não faz muito sentido. Segundo, se você quer dar competitividade às exportações brasileiras, você tem que investir no transporte ferroviário de carga, e não no transporte de passageiro, para fazer a carga das exportações brasileiras chegar mais barata no porto e, portanto, ser mais barata na negociação internacional. Segundo lugar, não faz sentido do ponto de vista de distribuição de renda. Você vai estar gastando bilhões para transportar executivos de alta renda entre Rio e São Paulo, né? É um projeto concentrador de renda. Você distribuiria muito melhor, isso teria impacto social muito melhor, se você investisse na mobilidade urbana, para o trabalhador não ficar 3 horas no trajeto casa-trabalho todos os dias nos grandes centros urbanos, no transporte centro-periferia, né? E do ponto de vista de desenvolvimento regional também não faz sentido, porque você está fazendo um investimento bilionário na região mais desenvolvida do país. Então, não faz sentido do ponto de vista de prioridade de investimento, nem dentro do contexto macroeconômico. O que você enxerga, então, por trás desse megaprojeto? Por que ele está sendo tocado dessa maneira? Olha, eu não conheço os meandros políticos, mas me parece que o grande canto de sereia que fez esse projeto ir para frente foi a ideia de que não entraria dinheiro público, de que ele seria financiável inteiramente com dinheiro privado e que haveria investidores privados interessados em ter rentabilidade. Se fosse assim, seria ótimo, porque você agrega mais um item na matriz de transporte do país sem custo nenhum para o governo, né? Mas não é isso que está acontecendo. Passo a passo a gente vai vendo que o governo está entrando mais, aí vira um compromisso político, né? Fica parecendo que seria um recuo político não realizar a obra e acaba se correndo o risco de se criar um elefante branco.
E qual deve ser o papel do Congresso nessa questão? Ou o Congresso não tem papel nenhum agora? Não, eu acho que o papel do Congresso é fundamental. Nós temos que discutir aqui nessa casa e na Câmara dos Deputados, nas comissões temáticas de infraestrutura, ou Comissão de Assuntos Econômicos, os benefícios e custos desse projeto, para ficar bem claro, para ter um debate transparente, que até agora o que você tem é um projeto frágil na mão do Poder Executivo sendo tocado para frente a qualquer custo. Quer dizer, você considera que o projeto não é ainda uma questão irreversível? Não, eu acredito que não. Até porque se o governo for aprofundar o seu ajuste fiscal proposto nesse início de gestão, ele vai ter que entrar na avaliação de investimentos de baixo retorno e alto custo. E certamente o trem-bala estaria na primeira posição para ser cortado. Seria até uma sinalização interessante do ponto de vista econômico. Você, sem fazer um corte real, porque essa despesa ainda não foi feita, né, você sinaliza um ajuste fiscal sem precisar estar cortando despesa real, né, despesa que já está em curso. É muito diferente você diminuir benefícios sociais, diminuir o custeio da máquina, porque aí você está cortando na carne mesmo, diminuir a despesa com educação. É muito mais difícil do que você simplesmente cancelar um investimento que ainda não foi feito. E você disse que o primeiro edital de licitação foi adiado.